Eu tô aqui com um ator que é um dos maiores sucessos no Instagram. Vira e mexe, ele posta fotos, como eu posso dizer, provocativas. Leva o público ao delírio, mas ele também é um dos grandes nomes brasileiros nas causas ambientais. Sérgio Maroto. Tudo bem? Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Você acabou de bater um papo com o Rony lá dentro, né? Você já comentou que você gosta muito de fazer vilão. Adoro. Te desafia mais? O que é aqui? É muito mais divertido. Para e pensa. O vilão, ele se diverte a novela inteira e no final ele se ferra. O mocinho, o que acontece com ele? O que acontece com o mocinho? Ele só sofre a novela inteira, fica lá, gente. E aí no final ele fica feliz, ele se dá bem, ele tem um final feliz. Por enquanto, eu vou fingir que não ouvi nada e que nada aconteceu. No Ramsés as pessoas falavam muito isso, que elas amavam odiar o Ramsés e odiavam amar o Ramsés. Esse conflito. Quando você consegue despertar esse conflito de emoções, esse mix feelings, é o golaço. Porque é isso. Não existe só vilão também. O vilão também tem humanidade. O vilão também talvez tenha todo o background dele que justifique ele ter chegado onde ele está hoje, ele ter se tornado o monstro. As experiências. Fez muito bem. É bom que vá treinando autoridade desde agora. Tão importante quanto ao treino de espada. Novela você tem vontade de voltar a fazer? Novela, a última que eu fiz foi Apocalipse. Foi uma novela muito difícil para eu fazer, muito desgastante. Tanto que de lá para cá eu não fiz mais nenhuma outra novela. Não tá nos meus planos agora. A carreira artística tá na linha de comunicadora, apresentadora. Eu tenho alguns projetos, inclusive, que eu estou apresentando para alguns players. Teve uma história, né, no seu trabalho no seu papel como Ramsés. História do drone, que história é essa? Não, é o seguinte, quando acabou a novela, eu fui a convite da Embaixada do Egito para o Egito. E aí, quando eles me convidaram, eu falei assim, tá bom, eu vou, mas eu quero ir com câmera e uma produtora pra gente gravar vídeos e a gente divulgar essa viagem, a gente incentivar o turismo no Egito, que é um país que as pessoas têm muito medo de ir por conta da militarização, um país muito militarizado. E aí eu fui, no convite deles, levei um cameraman e a minha produtora com um drone. Quando a gente chegou no país, assim que a gente desembarcou, a gente descobriu que o drone é proibido no Egito. Pode subir drone de... É um objeto de guerra, de espionagem. Oh, meu Deus! Um objeto de espionagem, de guerra. A gente não sabendo disso, a gente desceu no Cairo. E aí, assim, meia hora do aeroporto, sei lá, 20 minutos depois que a gente saiu do aeroporto, eu vi um palácio gigante, maravilhoso. Eu falei, cara, que lugar é esse? Vamos subir o drone aqui, subir um drone. Quando a gente subiu o drone, menos de 5 minutos depois, veio todo um monte de policial em volta da gente, assim como se fosse discutir com o pessoal da embaixada. Fomos quase presos no Egito. Em menos de meia hora eu fui quase preso no Egito. Quando a gente chegou em Luxor, que tem um templo lá, que é o templo de Karnak, aí todo tempo tem um militar, um coronelzão que fica lá, né, comandando o grupo militar que protege o templo, e me apresentaram pro cara que cuidava desse templo e falaram assim, ó, você tem que falar com ele, porque é ele que manda aqui. Aí eu fui lá pra ele e falei assim, olha, prazer, eu sou o Sérgio, eu sou do Brasil. Me falaram que você manda aqui, mas olha, eu mando antes de você, tá? Aí eu comecei a pegar meu celular, assim, abri as minhas fotos de Ramsés, aí ele olhou, já começou a dar risada, já quebrei o cara. Por um momento eu pensei em contar sim. Mas aí eu achei que era melhor deixar as coisas como estão. Aí expliquei a ele que eu era do Brasil, que eu tava divulgando turismo no lugar, que eu trouxe um drone sem saber que era um objeto de guerra, não sei o que lá. Convenci o homem a subir o drone. Quando eu voltei pro Brasil, a Record me pediu os meus vídeos para exibir no Jornal da Record, você acredita? Mas agora indo pro lado pessoal, que é o que o pessoal quer saber, mulherada. Você já ficou com fãs? Já. Zero problemas com isso. Zero problemas com isso, sempre deixando muito claro, né, assim, tipo, não iludindo, não prometendo nada, mas assim, deixando as coisas claras, eu acho que não é um problema, assim. E não foi muitas vezes, foram algumas poucas vezes, né? Importante a responsabilidade afetiva, né, em qualquer relação. Independente de ser fã ou não, acho que isso é uma questão, né, respeito é alicerce para qualquer relação, né? E agora, podemos dar esperança para quem tá assistindo? Sérgio Maroto está solteiro? Feliz da vida. Gosto muito de ser solteiro. Eu não quero mudar, tá, gente? Pra ficar nesse estado tem que valer muito a pena, entendeu? Mas é uma coisa que eu acho que com o tempo também a gente acaba, né, já ficando mais exigente, assim. A gente vai aprendendo também a ver o nosso valor e coisas que a gente já sabe que
que a gente não quer mais, né? Você vai ficando um pouco mais... E eu acho que também tem uma coisa de você aprender a gostar de ficar sozinho e saber ser feliz com a sua solitude, né? Que é diferente de solidão, você aproveitar o seu tempo consigo, se cuidar, se gostar, se alimentar de informações e inspirações, sejam elas quais forem. Vocês também falaram lá dentro sobre essa questão que você disse que não tem vontade de ser filhos, mas você frisou em um momento principalmente biológicos por conta de onde... Enfim, o caminho que a gente está seguindo aqui nesse planeta, né? Nesse assunto, você acha que a adoção ainda é um tabu muito grande, que teria que ser mais conversada e talvez uma coisa menos burocrática aqui no Brasil? Porque eu acho que tem muito essa questão também, né? Às vezes as pessoas adotam fora e gera toda uma crítica em cima disso, mas talvez seja uma coisa que tem que ser mais incentivada aqui, né? Eu não me sinto com muita propriedade para falar do assunto, porque eu nunca tentei adotar. Apesar de, se eu tivesse um filho, a tendência seria a adoção ao invés de biológico, justamente por conta dessa minha visão de futuro que a gente está cavando para a gente nesse planeta maravilhoso que a gente não está sabendo cuidar. Mas, sem dúvida nenhuma, assim, eu acho que é uma coisa que deve ser incentivada, deve-se tentar desburocratizar, mas também é uma responsabilidade muito grande, né? Desburocratizar de que forma também para, né, para garantir que essa criança vá para uma tutela segura, responsável. Você teve uma história curtinha como modelo, não teve? Tive. Bem curtinha. Bem curtinha. Chegou, teve passarela, teve São Paulo, Fashion Week. Não teve... sempre foi muito grande, muito alto. Só desfilava de sunga e de cueca, porque não tinha as calças ficavam curtas, não sei o que lá. Por causa da altura mesmo. Eu desfilei muito mais depois de conhecido, depois de famoso, como convidado e tal. E você se cuida bastante, assim, né? Não só você falou de alimentação, você tem uma vida mais regrada, uma rotina... Tenho, assim, todo dia que eu acordo, privilegio o meu bem-estar primeiro, assim. Então, tomo um bom café da manhã, eu dou uma mentalizada, eu vou treinar e aí eu começo o meu dia com os meus compromissos, assim. Eu sempre me coloco em primeiro lugar, porque se eu não estiver bem, o resto não vai estar. Até porque além de empreendedor, empresário, eu trabalho com a minha imagem, então eu encaro isso como um trabalho também. É um compromisso profissional, eu ir à academia e me dedicar e estar ali cuidando de mim. Queria saber um pouquinho da sua experiência, que você chegou a apresentar hoje em dia, né? Cheguei a apresentar hoje em dia, foi uma loucura da Record, né? Porque assim, eu tinha acabado o Ramsés e os 10 Mandamentos, um sucesso, graças a Deus, e a Record precisava colocar o César Filho de férias do Hoje em Dia. Aí tiveram uma brilhante ideia de chamar o César, para substituir o César Filho. Eu nunca tinha ido TP na vida, nunca tinha feito jornalismo. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque é muito bom poder tocar vocês aí de casa, seja através da arte ou te trazendo uma notícia, uma prestação de serviço. Mas o César foi de uma generosidade incrível, me ensinou a ler TP, me recebeu super bem. Aí ele tirou férias, graças a Deus deu tudo certo. A audiência também continuou bombando, foi um sucesso, graças a Deus. Essa foi a minha primeira experiência apresentando ao vivo um programa diário, assim, de manhã. Eu não tomo café, ainda é mais difícil para mim. E foi uma experiência incrível. Assim. Isso foi antes de Mestres da Sabotagem, lá no reality? As minhas experiências como apresentador, eu comecei no Florestabilidade, no canal Futura, que era uma série que falava sobre manejo sustentável da floresta, ou seja, tudo a ver comigo, né? Até por conta do movimento Gota d'Água que eu fiz lá atrás, contra a usina hidrelétrica de Belo Monte e tal. E aí veio o Miss Brasil ao vivo na Band, que eu apresentei 2 vezes, 2 anos consecutivos. Depois veio Hoje em Dia, depois veio Dancing Brasil na Record, que foi um programa que eu apresentei com a Xuxa, um formato novo. Ritmo tão pouco conhecido aqui no nosso Brasil. Eu tô aqui com todos os colegas de vocês, venham pra cá. Eu tive que sair depois da 2ª temporada para protagonizar o Apocalipse. E depois, a experiência que eu tive como apresentador foi o Mestres da Sabotagem, que era um reality de culinária. Parecia que você estava se divertindo, tá vendo? Muito. Assim, é muito cansativo gravar esse tipo de reality. Você passa o dia inteiro dentro do estúdio para gravar um programa de 45 minutos. O dia inteiro. Porque você tem que fazer as provas em tempo real, você tem que fazer a avaliação das provas. Enfim, é bem complicado. Mas era muito divertido. Acho que o formato era muito diferente, era único. Foi um sucesso. As primeiras temporadas, pelo menos, foram um sucesso. Aí eu tive que sair depois da 2ª temporada, infelizmente. Fui substituído e acabou o programa. Acabou o programa. E agora, para finalizar, o que podemos esperar de Sérgio Maroni assim, para 2024?
Tem algum projeto, alguma coisa que você possa contar? Então, assim, projeto, assim, eu tenho vários, eu devo voltar pro teatro. Eu tenho um projeto de filme que eu tô fazendo também, que eu já produzi meu primeiro longa-metragem chamado Jesus Kid, que foi minha primeira produção no cinema, como produtor também, além de ator. É bem diferente. Então, é bem diferente, eu já tinha feito outros filmes só como ator. Eu tenho 3 projetos de programas de TV também. Ou seja, vai ser um ano agitado. Esses projetos todos, assim, Vai tudo acontecer. o ano é agitado, você sabe como é que é Brasil, né? A gente tem que ter vários projetos, porque para você emplacar um projeto é bem complicado, então assim, você tem que ter várias cartas na manga, porque uma hora acontece, né? Então, esse é o foco do ano que vem. Veremos Sérgio Maroni por aí nas telinhas. Obrigada. Se os deuses do Egito nos ajudarem. César, obrigada. Obrigado a você. Prazer. Obrigadão. Até a próxima. Prazerzão. Tchau, gente. Obrigado. Até já.